Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e vamos então continuar a nossa jornada epopeica no que toca à exploração da propriedade intelectual da humanidade. Adoro dizer esta frase, estou quase viciado nela, porque isto é, muito honestamente, também para desafogar e desabafar isto, porque isto também é um espaço que se dedica a alguma cumplicidade, vá. Isto é dos projetos que realmente mais me entusiasma, fazer esta pesquisa, de depois providenciar eventualmente as conclusões e as ilações que eventualmente vou retirando daquilo que estou a ver, os paralelismos que consigo criar, os complementos das leituras, a exigência com que eu trato este programa, a honestidade intelectual que também tento sempre transparecer. Portanto, sinto-me bastante contente e eu quero desafogar, ou pelo menos desabafar isto neste momento inicial deste episódio, precisamente porque está um bocado relacionado com o homem em questão, não é? Um homem que era cético e que depois teve assim uma experiência de certa forma esotérica que o conduziu a algo um pouco mais transcendente, mas não é o caso aqui, né? Mas efetivamente ver a humildade com que ele se debruçou na vontade de perseguir a verdade realmente comoveu-me. E desabafo para quem estiver a ouvir, para eventualmente não deixar de perseguir aquilo que efetivamente o preenche, ou te preenche, deixa-me, não é, falar na segunda pessoa, pá, vai mesmo atrás disso, porque desconfia que possa ser isso alguma espécie de propósito ou que eventualmente tens que estar alinhado, porque se efetivamente está aí a brotar prazer, mas mesmo não é necessariamente aquele prazer hedonista, é aquele que nós temos explorado, se está aí a brotar algum tipo de realização, algum tipo de prazer doloroso, como eu costumo dizer, que é não te deixar sair, não sai no teu imaginário essa vontade incessante, ou pelo menos de querer executar, de querer materializar, e depois também sentes-te vergado no momento concludente dessa realização porque achas que ainda não te chegaste ao nível que pretendes estar e vem-te aí alguma melancolia e desmotivação, mas mesmo assim ainda adormeces com o pensamento de regressar à prática dessa atividade que provavelmente te exalta. Pá, desconfia que deve ser isso. Suspeita mesmo, caminha com uma suspeita quando estiveres a fazer as tuas indagações e o teu pensamento introspectivo, porque, como o Nietzsche dizia, os pensamentos que são brotados da mente enquanto se caminha são os mais valiosos. Eu estou a transformar a frase, mas a resolução é mais ou menos esta. Portanto, quando estás a caminhar, isto para ilustrar, não é, esta analogia, enquanto caminhas no teu passeio domingueiro, vamos supor que tu passeias aos domingos, quando aquele pensamento incessante e insistente começa ali a pairar um pouco no teu imaginário, explora bem esse raciocínio, explora bem, põe a tua vida realmente toda a ser perspectivada por uma espécie de patamar terceirizado, no sentido em que, como se fosse outra entidade realmente a analisar a tua vida, mas com inside information, porque essa outra entidade no fundo és tu, portanto não podes mentir a essa entidade e vais ter que lhe explicar porque é que estás a refletir sobre isso, se eventualmente não tens escrito, não tens pintado, não tens cantado. Eu aqui estou a citar meramente atividades criativas, mas tudo pode ser arte, no sentido em que se tu efetivamente fores bom, apreciares e quiseres aprofundar a determinada característica, isso é a tua arte, independentemente se ela estiver nas artes recreativas ou nas 7 que nós comumente designamos. Qualquer coisa pode ser arte, naturalmente. É aquilo que te faz ser humano, é aquilo que realmente é insubstituível, essa humanidade que tu aplicas na atividade que é verdadeiramente insubstituível, isso é que te torna um verdadeiramente artista. Mesmo que se tu trabalhas numa Starbucks e sabes os nomes de toda a gente, tu és insubstituível, tu estás a transportar a humanidade para uma tarefa e estás a contrariar esse sentido de engrenagem que eventualmente a pedagogia atual nos leva a crer que efetivamente nós somos peças para essas respectivas engrenagens, um pouco num pensamento industrial e substituível.
essa humanidade que tu transmites às outras pessoas, o lembrar aos outros que elas são humanas, que têm uma profundidade e um talento que reside verdadeiramente na sua consciência, isso é que te torna insubstituível. Portanto, se tu eventualmente suspeitas disso, quando caminhas, ou tu vais sempre gravitar a esse tipo de exaltação que vem sempre à superfície, que vem sempre à tona, não duvides que isso é o teu inconsciente a comunicar-te algo bem mais grande do que aquilo que tu julgas que é. Não é simplesmente uma obstinação ou algum incómodo existencial. É bem maior. É um iceberg total. Portanto, puxa, vai para aí, opa, e é como aquele poema, não sei para onde vou, mas não vou por aí, porque a outra realidade é absolutamente assustadora, uma realidade quase suicida, a nível filosófico, a nível de curiosidade, pá, eu sei que realmente existem exigências muito grandes na sociedade, e a sobrevivência e a subsistência efetivamente falam mais altos, porque isso é a primeira instância da nossa antropologia, mas há algo verdadeiramente, estupidamente grande dentro de ti. E pá, eu só espero mesmo que a minha perseguição te conduza à tua. É só no fundo isso que o objetivo deste programa, de forma sucinta, é um pouco essa. Pronto, eu não me vou alongar muito mais e vamos à verdadeira temática da questão. Espero um dia eventualmente poder dar-me ao luxo de a minha temática ser somente conversar, mas pelo menos para já eu acho que assim é que eu acrescento algum valor e também valido um pouco a minha posição no sentido de tentar entregar este podcast de uma forma temática e pedagógica, primeiramente para explicarmos sucintamente então esta tal evolução da propriedade intelectual e falar sobre estes filósofos e a filosofia, a evolução das ideias políticas, ideias filosóficas, sociológicas, por assim dizer, psicológicas também, eventualmente iremos tentar falar sobre tudo, mesmo matemáticas, no pouco que eu consigo, porque sou um bocado leigo matematicamente, percebo, mas não consigo ter fluência e eloquência para chegar à quântica, por exemplo, e só isso é uma limitação muito grande, mas já falei um bocado sobre isso até na primeira temporada, mas lá está, o objetivo é precisamente ter uma curiosidade absolutamente inumável, portanto, aqui é a forma com que eu acho que consigo acrescentar valor. Naturalmente que ninguém me conhece, ninguém me dá grande legitimidade para eventualmente falar disto, obviamente que as pessoas podem até reconhecer alguma inteligência ou alguma intelectualidade, evidentemente, por tudo aquilo que eu exteriorizo, mas ainda não tenho qualquer tipo de notoriedade social, portanto isto é um pouco a forma como eu acho que realmente acrescenta mais valor e um bocado desapessoada de quem eu sou, ou pelo menos daquilo que eu comunico aos outros. Comunico aos outros de uma forma só presencial, por assim dizer, porque no fundo, não é? Nós nunca sabemos muito bem o que é que somos, não é? Que da mesma maneira que uma faca não se corta ela própria e uma luz não se ilumina ela própria, os outros é que estão com o melhor posicionamento para poder dizer-nos a nós quem é que nós efetivamente somos. É quase como se eles é que tivessem a posição privilegiada para me dizerem a mim, oh Gonçalo, tu és isto. Mas isto é outra conversa naturalmente. Mas um dia, eu espero mesmo, e agradeço também desde já o apoio com aquele apelo inicial de tu efetivamente te caminhares para a forma plena, para te tentares cumprir. E do agradecimento vem também naturalmente esse apelo, acho que são os dois relacionados, mas espero mesmo conseguir transformar isto para um espaço em que eu possa simplesmente conversar com quem quiser conversar comigo e conseguir eventualmente, não digo necessariamente comercializar, mas pelo menos ter essa legitimidade e poder eventualmente ter um público que tolere ou que aguente uma simples conversa, e para isso naturalmente que ainda precisamos trabalhar muito, mas fica já o agradecimento, seja se isto chegar ou se não chegar, pronto, está aqui uma tentativa clara de tentar com que saibas um pouco mais do que sabes hoje, tentar com que saibas um pouco mais amanhã ou depois deste momento, naturalmente, do que sabias antes. Esta é a minha contribuição, e se todos contribuíssemos desta forma, isto seria claramente um sítio mais agradável para se viver. Já é, naturalmente, já é um milagre, evidentemente, mas é um milagre muito partilhado. Então, a pessoa que nós vamos falar e que me inspirou de certa forma este momento inicial é o Santo Agostinho. Lá está, tinha que ser santo, evidentemente, porque não tivesse eu a tentar personificar aqui algum tipo de santidade. Porque o Santo Agostinho realmente é uma personagem bastante interessante e enquadra-se muito bem naquilo que nós estamos aqui a falar, relativamente a este processo de transição de neoplatonismo, Idade Média, pensamento filosófico medieval, por assim dizer. No episódio anterior falámos sobre Plótino, e isto foi bastante interessante anteceder o Santo Agostinho com Plótino, porque nós já vamos ver que ele quase que faz assim
pega ali um bocado no platonismo, não é? Também pode-se considerá-lo um bocado o transitório para a Idade Medieval. Depois dele vamos falar sobre Tomás de Aquino, sobre Boécio, sobre muitos principalmente Boécio, se calhar no próximo episódio. Tenho que ver bem como é que vou fazer esta cronologia, mas efetivamente ele é ali uma ponte, ou pelo menos uma porta giratória, por assim dizer, mas também traz o platonismo com ele. Nós já sabemos que as influências platónicas e as influências aristotélicas são significativamente expressivas no pensamento da filosofia média, que conduziu se calhar a uma certa acalmia do fogo filosófico que era caracterizado desde os pré-socráticos, não é? Que era sempre altamente subversivo, disruptivo, transformador, que na Idade Medieval, por causa então da aparição das próprias filosofias monoteístas, tenta-se mais caminhar um bocado para o dogmatismo e consolidar axiomas, não é? Essas verdades iniciais, axiomáticas, como se costuma dizer, do que propriamente continuar a questionar incessantemente sobre metafísica e sobre epistemologia e essas coisas todas. Mas ainda se chegaram a conclusões brilhantes, naturalmente, e temos que ter sempre nunca podemos cair nesta falácia de condescendência histórica, no ponto de vista em que nós, efetivamente, só por conseguirmos ver aviões no céu hoje, de que sabemos mais do que estas pessoas que estão aqui para trás de nós. Porque naturalmente que eles chegavam a conclusões de análise e de pensamento crítico realmente bastante inacreditáveis, consoante toda a conjuntura que se enquadra no pensamento de quem o tem, não é? Portanto, é preciso ter sempre isso em consideração e fazer sempre uma perspectiva histórica mais emocional até do que propriamente racional, porque nós às vezes, como a história é nos contada de uma forma tentativa, de uma forma factual, com o mínimo de narrativa possível para evitar a subjetividade, nós temos esta tendência de não associar a grande emotividade que no fundo caracteriza o ser humano, porque o ser humano é um ser altamente emotivo e trai-nos completamente essa emoção. Portanto, existe sempre esta necessidade de tentar realmente perspectivar as formas deste ângulo mais emocional. Ora, Santo Agostinho, nós vamos ver a preponderância que ele teve nesta comunhão, se calhar, do pensamento platónico com o pensamento cristão, ou com o cristianismo, e vamos ver como as coisas encaixam, as respostas ao Deus, essa entidade de Deus a que ele também chamou bem, o Plótino chamou-lhe sumo bem, não é? O Uno, nós já vimos isso no episódio anterior. Aqui o Santo Agostinho tentou responder, de certa forma, aos enigmas, pelo menos de Deus e criação do mundo, o enigma do homem, matéria. Vamos começar a falar aqui um bocadinho sobre o materialismo, que também vai ser preponderante no que vem aí. O espírito cria matéria, a matéria cria espírito. Como é que é esta dualidade em aparente oposição? Como é que estes filósofos resolveram estas questões? Não é? Porque no fundo nós que não temos o atrevimento, se calhar, de iniciar pensamentos e tentar oferecer verdades, não é? Nós só podemos questionar, no fundo. Portanto, nós temos que ser quando eu digo nós, é os pensadores críticos, no sentido de nós só temos que fazer perguntas relativamente às verdades que nos oferecem. Acho que desta deve ser a melhor, talvez a mais conveniente e mais útil, se calhar, a disposição relativamente à recepção de qualquer tipo de informação. É sempre com questão, sempre de fundamenta isso, quase, estás a ver? Ou pelo menos tentar perceber mais ou menos onde é que as coisas não encaixam, porque é importante nós progressivamente ao longo das nossas vidas começarmos a conseguir correlacionar as informações que temos vindo a amontoar. Isso é muito importante, isso é um exercício de horizontalidade informativa. Portanto, é importante, ou seja, alguém que nos está a acrescentar um pensamento geográfico e confrontá-lo com uma dúvida ou com alguma espécie de oposição social, não é? De ver um bocado a horizontalidade nestas disciplinas, tipo, falar de geografia com social, essas coisas todas, só para perceber efetivamente se a própria pessoa que está a comunicar essa verdade, se não lhe está a escapar alguma coisa. Porque o 6, não é? É o número do diabo, ou tem pelo menos essa relação quase demoníaca no judaísmo, não é só do judaísmo, o paganismo também tem muito esta simbologia do 6, e o 6 efetivamente é um número bastante esotérico, o 3, o 6 e o 9, mas o 6 é precisamente por ser esta perspectiva de cubo, não é? Da tal parede à frente, parede atrás, parede à esquerda, parede à direita, parede acima e parede abaixo. Portanto, nessa perspectiva, não é? Nós não queremos, no fundo, eu até estou a escrever isto no meu novo livro, não queremos que nos transformem as esferas em cubos. Portanto, é importante ter a compreensão de que pelo menos qualquer pessoa que esteja a comunicar comigo, ela seguramente que estará enclausurada numa determinada ilusão, porque infelizmente é isto que caracteriza a humanidade. Além de as ilusões
metafísicas que eventualmente possam circundar o nosso conhecimento, nós ainda temos prisões terrenas, não é? Da própria sociedade em que nos encontramos inseridas, tipo, e na contaminação de tudo e de todas as coisas, evidentemente, não é? Porque nós não nos, seria de uma ingenuidade muito grande dar-nos ao luxo de eventualmente pensar que existe aqui uma boa intencionalidade por parte de quem nos controla, nem é necessariamente quem nos governa, mas pelo menos quem tem os recursos para andar aqui a brincar com isto. Mas pronto, Santo Agostinho, então, retomando e deixando esta linguagem encriptada de conspiração. O Santo Agostinho nasceu em 354-430, portanto é um período bastante... aliás, 354 e morreu a 430. Aqui era a informação de ano de nascimento e ano de morte, não é? Isto faz-me lembrar realmente aquela citação do Pessoa também. Se alguém quiser escrever a minha biografia, saibam a data em que eu nasci, a data em que eu morri, o resto pertence-me a mim. Realmente a vida de uma pessoa ser limitada desta forma de números, e eu até ao ponto de quase atropelar o que está aqui escrito, 354, 430, isto vai ser como eu, não é? Tipo, 1992, 2043. Acabei de atribuir 2043 à data da minha morte. Horrível, só tenho mais 23 anos. Santo Agostinho, 354-430 foi o ano da morte dele, portanto ele insere-se aqui numa espécie de, supor-lhe ali um século V, apesar de ainda ter tido um bocadinho de século IV, ter visto um bocado esta transição, mas está antes do ano 1000, isso é que é importante porque é essa fase, é essa tal idade média, a idade das trevas que nós estamos aqui a falar. Ora, o Santo Agostinho foi um filósofo, foi escritor, foi bispo e foi um grande, e se calhar dos mais importantes teólogos cristãos no Norte de África. No Norte de África porque ele nasceu na Argélia, com o nome de Agostinho de Hipona, ou seja, ele nasceu em Tagaste, na cidade de Numídia, que hoje é Argélia, é o tal norte da África. E esta região era naturalmente dominada pelo Império Romano. No dia em que ele nasceu, até foi o dia 13 de novembro. Ele não teve grandes problemas relativamente à sucessão. Quem teve mais problemas sucessórios do Império Romano até foi o Boécio, que nós acho que vamos falar no próximo episódio, em que ele teve a situação dos ostrogodos e foi complicado, foi condenado à morte, mas vamos falar disso com algum pormenor. Mas ele efetivamente já estava assim a sentir um bocado a decadência do Império Romano e esta quase usurpação do cristianismo relativamente ao imaginário e à própria mitologia simbólica e alegórica que estava a começar a predominar um pouco a população, não é? Mas em 371, vejam bem, transferiu-se para Cartago, foi para Cartago, que era a maior cidade do Ocidente Latino, e isto logo a seguir a Roma. Teve bastantes guerras entre estas duas forças, mas no passado, não nesta altura. E Cartago na altura era um grande centro do paganismo. O paganismo é aquilo que não é monoteísta, vamos pôr assim desta forma para evitar assim uma consideração um bocado mais extensa. E foi aí que ele se deixou realmente cativar pelo esplendor das cerimónias e das honrarias, não é? Que se dedicavam aos deuses milenares e aos protetores do Império. Mas ele depois teve lá um caso, isto só para apressar um bocadinho a biografia dele, lá com uma cartaginense, não é? Teve o seu filho, o Adiodato, e foi aqui que ele se começa a dedicar aos estudos das Escrituras, da Bíblia. Mas, ao que parece, a primeira vez que ele confrontou o pensamento cristão, ou o cristianismo, e ele desiludiu-se um pouco com a simplicidade retórica da Bíblia e talvez a facilidade alegórica e se calhar a própria importação de dar um pouco aquela continuidade ao judaísmo, a circunstância do Novo Testamento, a alteração drástica de retórica daquilo que está na Pentateuco para o Novo Testamento, provavelmente, digo eu, não sei, não o conheci, mas eu presumo que tenha sido isso que o tenha desiludido um bocadinho, porque efetivamente é um bocado, são comparações até o próprio Deus, não é? Tipo, o Deus do Novo Testamento é um antagonismo ao Deus do Antigo Testamento, não é? Mas lá está, ele desilude-se, vamos dizer-lhe assim. Mas a inquietude era efetivamente um tema bastante permanente na vida do Agostinho da Silva, e isto acabou por despertar um pouco o seu espírito crítico, naturalmente, e foi por aí que esta perseguição pela vontade e esta insatisfação com aquilo que progressivamente ia descobrindo relativamente ao que as religiões e às propriedades intelectuais da altura ofereciam, fê-lo conduzir
reduzir ao maniqueísmo. E é importante referir isto porque o maniqueísmo ainda é um tema que ou ainda é um termo, pelo menos, que ainda é bastante utilizado quando se quer quase caluniar alguém, de certa forma. Porque o maniqueísmo foi uma filosofia religiosa profetizada, por assim dizer, não é? Ou postulada, como quiserem dizer, pelo persa Mani, que é conhecido como Manes ou Maniqueu, daí o próprio nome maniqueísmo. E isto consiste na concepção do mundo fundamentada numa espécie de dualidade básica entre dois opostos inconciliáveis, que é o bem e o mal, ou seja, sendo o bem as luzes e a luz e o mal as trevas. Portanto, esta filosofia religiosa foi perdendo, acho que foi uma coisa tipo assim, um daqueles vídeos semelhante ao efeito de um vídeo viral nos dias de hoje. É uma coisa que, tipo Gangnam Style, meu Deus, a minha cultura relativamente a estes fenómenos é tão reduzida. Tipo aqueles challenges que o pessoal faz. Mas, ou seja, isto teve assim um impacto muito grande inicial, mas depois foi desvanecendo e não sobrou assim nada. Nos dias de hoje o maniqueísmo tornou-se até um termo pejorativo, que é relacionado com um pensamento simplista que tende a reduzir as questões a meras relações entre opostos, não é? Ou seja, se eu afirmo que um pensamento é maniqueísta, o que eu estou a tentar dizer é que ele não está a entender bem a complexidade dos agentes envolvidos e que busca reduzir tudo a uma espécie de relação conflituosa entre bem e mal, certo e errado. É quase como tentar dar essas opções, é quase uma falácia de pensamento, é uma falácia do strong man, que é tipo no sentido de forçar a pessoa a aceitar a caracterização dual da nossa interpretação. É quase dizer a alguém, então estás a dizer que é isto, se não for isto, então é aquilo. É quase esta desonestidade de retórica, por assim dizer. Isto é importante porque ele realmente interessou-se de certa forma pela sua dualidade. O Santo Agostinho, ou seja, um pensador crítico, acabou por se interessar sobre isto, ou seja, ele acreditou encontrar as respostas para a sua necessidade de unir a razão à crença. Portanto, isto pareceu-lhe uma saída. Ou seja, estamos a ver aqui isto, o maniqueísmo, pelo menos ele ter escapado um pouco para este pensamento, revela bem que o Santo Agostinho estava a tentar conciliar duas coisas, estava a tentar conciliar a fé e a razão. Por isso é que era importante referir isto, porque ele efetivamente está com as suspeitas certas, isto fazendo um bocado alusão ao apelo inicial, mas não está a conseguir encaixar, ou pelo menos satisfazer o pensamento crítico, o pensamento racional, o pensamento lógico, e não está a conseguir encaixar isso da fé. Então, se ele eventualmente buscar a componente esotérica, uma espécie de dualidade, porque é a linguagem simbólica que todo o ser humano reconhece, dia e noite, céu e terra, bem e mal, 1 e 0, tipo, estamos repletos de condições binárias na nossa existência, talvez aqui pudesse encaixar eventualmente algum aspecto racional e ter a componente metafísica para a epistemologia que ele eventualmente tivesse a criar. Mas, ao longo, naturalmente, isto nunca dá, são simplesmente coisas um bocado sucintas. O maniqueísmo era um bocadinho parecido com a ideia do Empédocles, que nós falámos também aqui, da ideia do amor e do amor e caos, o amor e ódio. Mas, entretanto, não é, ao longo dos seus estudos, o Santo Agostinho foi abandonando o maniqueísmo, que por causa das contradições naturalmente. E a condição maior era se Deus existe, e esta condição é realmente uma condição que atraiçoa muito pensamento muito pensamento religioso, ou muito pensamento filosófico religioso, que é o mítico, seguramente que já ouviste isto, e nós falámos em episódios antecedentes sobre esta particularidade do mal e da legitimidade do mal numa entidade que seja benevolente, que é essa tal questão, não é? Se Deus existe, porque é que há cancro, e porque é que há meninos que morrem de cancro, e porque é que há tantas barbaridades no mundo, e essas particularidades todas, não é? Aquela própria ideia falaciosa é: se Deus é omnipotente, ele pode ser omnibenevolente, e se ele não é omnibenevolente, então ele intencionalmente não pretende fazer o bem, logo está aqui descaracterizado o Deus como bom, e sim, o Deus é mau porque pode ser bom e prefere ser mau. Mas, ou seja, é uma grande dúvida, sem dúvida que é um debate que se pode ter e que realmente exige agentes mais complexos, obviamente, do que o maniqueísmo, de simplesmente dizer, bem, mal, então conflitos, os dois existem, porque, lá está, para a visão, não é, de Deus
ser uma entidade maligna, não é? O Santo Agostinho não encaixava bem. Ou seja, o Santo Agostinho acaba por importar um pouco esta ideia de que o mal é apenas a ausência do bem. Ou seja, o mal não possui propriamente uma existência própria. As pessoas não podem, praticar o mal, simplesmente podem estar alienadas e ausentes do bem. Que é um pouco a ideia socrática também de que a pessoa não faz conscientemente o mal, porque ninguém quer ter a tal proverbial consciência pesada, portanto é simplesmente uma ausência do bem. Da mesma maneira que as trevas são a ausência da luz. Era um pouco esta ideia que atraía um pouco mais Santo Agostinho e ele não podia simplesmente atuar com as contradições regulares que ele verificava nesse pensamento de dualidade do maniqueísmo. Portanto, ele assumiu, eventualmente, e isto é um momento bastante interessante que eu até vou partilhar com vocês, ele acabou por assumir definitivamente a religião cristã e passou a encontrar outro dualismo, nomeadamente o dualismo de Platão, aquele dualismo que nós já vimos, que é o mundo inteligível, não é? E o mundo sensível, o mundo das ideias, a teoria das formas, como nós já falámos, e apelo novamente para, se eventualmente não estás lembrado, faz uma pesquisa rápida, ver um bocado isso, se eventualmente queres aprofundar, tens o episódio antecedente em que falámos quase de 40, 50, 60 minutos, o tempo característico dos episódios do Palavra de Honra, só sobre esta questão. Não é só exclusivamente, evidentemente, falamos sobre como esta questão é central no pensamento platónico, que é o pensamento da dualidade entre a alma e o corpo. A base racional para o desenvolvimento do pensamento do Santo Agostinho foi esta, a dualidade de Platão. Se bem que ele fugiu, e nós já vamos ver, fugiu muitas vezes do pensamento platónico quando não lhe era conveniente na legitimidade da tal entidade divina. Mas antes de nós chegarmos a essas incongruências, podemos mesmo chamá-lo de incongruências, que ele próprio assume aporias em muitos das suas reflexões. Portanto, isto aconteceu, que é bastante interessante, por isso é que eu quero partilhar, que isto aconteceu no verão de 386, lembro-me bem. Ou seja, eu até passei aqui, não é? Que apontei aqui que foi depois de ouvir a história da vida de Santo Adão do deserto por Placiano e os seus amigos que Agostinho se converteu. Pronto, este é o contexto. E ele próprio contou e relatou isto, que a conversão foi incitada por uma voz infantil. Isto é o que ele acaba por relatar, parecia que era uma voz de uma criança que lhe pediu, torna a ler, que é e a Bíblia é que estava ao lado dele, ou seja, o que ele diz lá é tolle lege, que é em latim, não é? Torna a ler. Adoro latim, apesar de não perceber nada, mas tem sempre uma sonoridade muito mais agradável. Ou seja, ele interpretou esta voz infantil como um comando divino e abriu a Bíblia. E prontificou-se a ler na página que encontrava. E ele abriu na Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, só esta pequena ressalva, é tudo as cartas de Paulo, que é... acho que é o Epístola aos Romanos e as cartas aos Coríntios. Eu não li a Bíblia toda, naturalmente, não fui castigado a esse ponto, mas a Epístola aos Romanos são basicamente as persuasões ou a transformação dos crentes do São Paulo, não é? Até há historiadores que dizem que o cristianismo devia ser chamado paulinismo ou paulismo, porque o Paulo é que realmente converteu pesado este pessoal todo, mas... ele abriu nessa parte da transformação dos crentes ou tal, num capítulo X ou Y, não sei bem, e o parágrafo, a citação que ele leu era mais ou menos isto. Vejam só o quão isto propositado em termos divinos foi: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne para não excitares as suas cobiças. Ou seja, isto era claramente um apelo ao espírito, que seguramente também denunciava um pouco o hedonismo destravado que caracterizava a época, a corrupção também, naturalmente, a corrupção da matéria. Nós já vamos fazer esse paralelismo de matéria, materialismo, que é a carne, o corpo, o pecado, por assim dizer. Nós já vimos bastantes autores até defender essa possibilidade do equivalente ao pecado, não é? O mundo impuro.
O Plótino também afirmou isso, que era a base da pirâmide, não é? Portanto, foi Ambrósio que batizou Agostinho, também se calhar pode ser interessante ressalvar isto, e claramente Agostinho dedicou-se imediatamente a obras de profundidade filosófica ou religiosa e completou uma apologia sobre a santidade da Igreja Católica. O Santo Agostinho, no fundo, foi um grande influenciador e uma personagem bastante... Por isso é que foi santificada também, naturalmente, não é? Mas foi muito, muito, muito importante pela armadura intelectual com que o cristianismo se revestiu nesta fase. É importante dizer isto. Se não houvesse um Santo Agostinho, aquelas zonas ali do norte da África, o próprio pensamento para ser veiculado, na transformação, na adesão ao cristianismo e por assim dizer, porque é preciso lembrar que a primeira religião do livro não faz conversões, pelo menos não fazia, agora já há judeus novos, não sei, mas era a primeira religião do livro, era por mãe judia, era uma espécie de um legado, porque a ideia que está expressa no Êxodo e no Deuterónimo, e também nos Números e no Levítico, evidentemente, é esta ideia de que o povo judeu é o povo que se tem que disseminar, é o povo escolhido, o povo eleito por Deus para levar esta verdade, mas tem essa hereditariedade. As duas sequentes do livro, Cristianismo e Islão, já defendem essa conversão. O Islão bem mais bélico até, na ideia de jihad e tudo. O cristianismo não tem tanto presente esse belicismo, mas também tem essa conversão, evidentemente, e nós sabemos historicamente de que havia uma tal missão civilizadora do cristianismo. Mas isto para dizer que as obras de Santo Agostinho, né, naturalmente que são preponderantes para o sucesso, não é? O sucesso do cristianismo, por assim dizer. Não imagino nada a não ser que não seja tão que tenha tido tanto sucesso como a religião católica. Quer dizer, houve seguramente, não é? Estou aqui a ter uma percepção de tempo um bocado enviesada, porque me afeta a mim e estou em 2020, mas o que são 2020 anos, não é? Quando nós pensamos na Mesopotâmia, que é nos 8.000, 9.000 a.C., mas de qualquer forma, ainda estamos aqui a falar, estamos com computadores, eu estou a falar contigo por aqui e ainda temos um cristianismo bastante efervescente e a verdade metafórica, vamos lhe chamar, que é o debate que temos atualmente, a ideia de literalmente errado, metaforicamente certo, a ideia de apelar às alegorias e à mitologia, que de certa forma é uma comunicação inconsciente, ainda reside com bastante persistência, e os símbolos, a comunicação simbolizada que a religião nos transmite, é um pouco uma ideia de um esoterismo que aparentemente é um bocado imprescindível à raça humana. Vamos a ver, e é verdade. E esta tentativa de transformar a nossa fé numa espécie de fé científica em vez de fé religiosa também acaba por revelar o quão dependentes nós estamos de mitos, figuras arquétipas, como o Carl Jung bem tentou referir nas suas obras de psicanálise, por assim dizer, não é? Ainda se verifica um bocado essa particularidade. Portanto, efetivamente o cristianismo tem sucesso e deve-se a este Santo Agostinho. É só para, agora que divagámos um bocadinho, remontar isto. As principais obras do bispo foram o Contra os Académicos, os Solilóquios, o do Livre-Arbítrio, de Magistro da Trinitate, ou estes são dois diferentes, Confissões é muito importante, vamos citar aqui muitos exemplos de confissões, A Cidade de Deus e Retratações. Portanto, ora bem, já estamos com 31 minutos. Este episódio está a ser especialmente alongado porque eu estou assim numa natureza um bocado confessional. Portanto, se eventualmente quiseres fazer uma pausa e retomares isto noutro momento, estás completamente à vontade, porque agora vamos mesmo sujar as mãos. Vamos mesmo vamos aqui para dentro do Santo Agostinho. Então pronto, estás pronto? Vamos embora. A verdade. O que é a verdade para Santo Agostinho? Ou seja, a filosofia agostiniana, não é? Não, a filosofia de Santo Agostinho, vamos dizer assim, é uma constante perseguição da verdade. Já o era antes de ser conciliada com o cristianismo. Portanto, a filosofia dele, nesta perseguição, vai sempre culminar, ou vai sempre desaguar na verdade em Cristo. A partir do momento em que ele adota o cristianismo, a verdade dele vai desaguar sempre a este mar
simbólico, Cristo. Portanto, é uma paixão, é um movimento incessante. Era aquilo que eu estava a falar desse apelo, não necessariamente relacionado com Cristo, mas aquilo que tu sentes, é uma passionalidade, é uma efervescência que pode ser transmitida numa atividade, é amor, é esta tal ideia, a paixão principal. O amor meus pondos meum, que é o amor é o peso que dá sentido à minha vida, segundo Santo Agostinho. Portanto, a verdade e amor é a tal finalidade de toda esta perseguição pela verdade. E ele até próprio diz nas Confissões: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. É um pouco esta ideia de Deus no seu todo simbolizar a verdade. Portanto, esta passionalidade da filosofia de Santo Agostinho não é em nenhum momento uma espécie de irracionalidade ou de voluntarismo, por assim dizer, voluntariedade em acreditar. Porque ele incita a ter fé para efetivamente entender a verdade, para entender a perseguição constante. Portanto, ele também anima o entender para querer melhor. Ou seja, nada nos pode fazer duvidar da possibilidade de chegar à verdade. É essa tal passionalidade que ele fala. Portanto, de nada valem os próprios argumentos céticos. Como ele diz, si fallor sum, se me engano é uma prova de que sou. E ele diz isto quase de certa forma antecipando e preconizando o pensamento cartesiano do cogito ergo sum. Estão a ver esta particularidade? Ele conseguiu quase antecipar de certa forma, mas num contexto diferente a Descartes, porque ele diz, não é, mais concretamente, que é: sabes que pensas, sei. Logo, é verdade que pensas. É quase uma ideia dele. Ele faz um ergo verum est cogitare te. Mas o Descartes faz um cogito ergo sum, que o penso logo existe. Mas estão a ver, é bastante semelhante a esta ideia. E ele conseguiu alcançá-la um pouco com esta reflexão de desaguar em Cristo. Entender? Portanto, ele diz mesmo: a verdade está no interior do homem. Não queiras sair para fora, é no interior do homem que habita a verdade. Palavras dele, não minhas. Portanto, e para ele, para Santo Agostinho, há verdades constantes, inalteráveis, ou seja, que duram para sempre. E para ele, 2 mais 2 dará sempre 4. Será sempre 4, não há dúvidas relativamente a isto. Portanto, o Santo Agostinho tenta esclarecer de onde pode vir essa verdade. E ele diz que não pode vir das sensações. Isto já introduzindo aqui um pouco a reflexão platónica relativamente aos dois mundos, ou essa dualidade do mundo sensível e do mundo inteligível. Portanto, ele diz que não pode pertencer às sensações. Não pode, a verdade não vem das sensações. E ele diz porque essas são e não são. Ou seja, são mutáveis, são efêmeras. As sensações são mutáveis, são efêmeras. Portanto, a verdade não pode ir aí. A verdade tem que ser algo verdadeiramente imutável. E ele diz que também não pode vir do espírito humano, porque por mais profundo que seja o espírito humano, ele também é limitado. Portanto, estas verdades eternas, imutáveis, só podem ter por autor aquele que é eterno. E essa entidade absolutamente eterna é Deus. Portanto, os reflexos da verdade eterna que nos ilumina e nos permite ver. Esta é a verdadeira causa da verdade. Portanto, a verdade imutável só pode vir da única entidade imutável que ele conceptualizava, que era Deus. E conceptualizava mal, naturalmente, porque não está ao nosso alcance cognitivo conceptualizar Deus. Portanto, nisto consiste o que depois ficou conhecido como doutrina da iluminação. Ou seja, o Santo Agostinho não a apresenta nunca como uma teoria, mas como uma comprovação. E já vamos ver até como ele acaba por apresentar muitas coisas, mesmo por quando ele faz as reflexões sobre o tempo, ele diz: sei o que é o tempo, mas se me pedis para explicar, não te vou conseguir dizer. Ele tem afirmações bastante interessantes nesse aspecto. Ou seja, ele não diz isto da doutrina de iluminação como uma teoria. É um quase, se tu fores iluminado, tu vais sentir essa iluminação. Não é algo que se descreve quase intelectualmente. Portanto, ele diz isto nas Retrataciones, que foi no final da sua vida, a luz da razão eterna na qual vê as verdades imutáveis, não é? O homem tem em si, enquanto é capaz, a luz da razão eterna no qual vê as verdades imutáveis. Isto é quase isto também está, de certa forma, encapsulado pelas palavras de Cristo, em que, acho que é no São Mateus, em que ele diz: eu sou a luz do mundo, e depois no São João é apropriado, ou pelo menos adaptado para vós sois a luz do mundo, em que ele inclui todos. Não é? Eu falei um pouco sobre esta ideia. E ele acaba por reproduzir um pouco isso tudo. Ou seja, em Santo Agostinho, como para Platão, por exemplo, conhecer verdadeiramente é estar em contacto com o mundo inteligível, o tal mundo das ideias. Porém, Santo Agostinho não dirá que vemos as verdades em Deus, mas que participamos da luz da razão interna. É essa a particularidade. Portanto,
para Santo Agostinho é importante, tipo, Deus está aqui, ou seja, Deus está sempre aqui. Ele muitas vezes é falado de bem, é falado de amor, é falado de verdade, e é evidente, não, ou seja, temos que começar a desconstruir um pouco esta ideia antropológica que nós temos de Deus e de um ser barbudo que tem um escritório nas nuvens. Estamos a falar de uma entidade realmente não digo necessariamente sobrenatural, mas efetivamente que transcende a compreensão terrena, uma espécie de um arquiteto, vamos supor, ou uma ideia sensorial absolutamente esotérica, pronto, o que seja, mas que tem várias palavras, evidentemente, e é lógico que Deus não é o mesmo para todas as pessoas, naturalmente. E se for, é porque pertence a um culto. Não há outra volta a dar. Portanto, Santo Agostinho, não existem provas para ele, não existem provas formais para demonstrar a existência de Deus. Ainda, naturalmente, que toda a sua obra seja uma espécie de itinerário em direção a Deus. Por isso é que eu disse que ele foi bastante importante essa persuasão, porque tudo fala de Deus. Ou seja, basta abrir os olhos, não é? Ele é, segundo o Santo Agostinho, intimior intimum meo, mais íntimo ao homem que a própria intimidade humana. Deus está em ti e Deus está fora de ti e Deus está em tudo em que tu observas. As coisas falam-nos todo o tempo de Deus. E não é se tu perguntares às coisas, ao que o Santo Agostinho também convida a questionar, as coisas, ou seja, perguntando: sois Deus? Eles vão responder as coisas: não, fomos feitas, continua a procurar. Ou seja, de forma retórica, ou seja, uma retórica de grande qualidade, ou seja, é quase que uma pessoa podia viver a vida toda assim: olha, tu és Deus? Não, só fui feito. Tu és Deus? Podíamos quase, tipo, inquirir toda a realidade observável com a seguinte questão, com esta questão que ele realmente convida a fazer. Ou seja, e é nessa ideia, não é, de que a mutabilidade, não é, o que é mutável, de exigir um imutável, que é o primeiro movimento. Ou seja, ok, há Big Bang, está bem, pronto. Quem é que o fez? Tipo, é quase esta ideia de... Ou seja, o que é que vem antes disso? Pronto, é um pouco esta ideia da mutabilidade de exigir o imutável. Portanto, os graus de perfeição exigem um ser perfeito. Portanto, em Santo Agostinho, como em outros filósofos, não é, que se inspiraram platonicamente, está claramente formulado o que será a quarta via de São Tomás de Aquino, mas não vamos antecipar muito, mas está aqui este pensamento da mutabilidade de exigir o imutável. De exigir, é o argumento ontológico, não é? Que muita gente conhece, o argumento ontológico de São Tomás de Aquino. Se é possível imaginar, é porque é possível. Nós vamos falar disto concretamente, portanto eu não vou pôr aqui os pés pelas mãos. Portanto, qual é o melhor nome para Deus? O que se lê no Êxodo é aquele que é non aliquo modo est sed est. Isto é em Confissões. Que é aquele que é, qual é o melhor nome de Deus. Santo Agostinho dará com frequência a Deus o nome de bem, de amor. Porém, não desconhece que, antes de tudo, Ele é. Porque é o que é. É amor, bem infinito. Ou seja, o que é Deus? Não faço ideia. Não faço ideia, mas Ele é tudo e ao mesmo tempo também é. É antes de ser tudo. Ou seja, estão a perceber a construção frásica? Ele é tudo, mas Ele também é. Antes de ser tudo. Ou seja, antes dele ser tudo o que tu conheces, amor, bem, isso tudo, ele é outra coisa qualquer, que nós não fazemos a mínima ideia. Estão a perceber? É um pouco esta ideia. Ele também é uma entidade, mas depois também acaba por representar tudo aquilo que eventualmente mais transcendente o ser humano tem. É essa tal complexidade e dificuldade, não é? Mas ele tem um texto nas Confissões também, que eu passo a citar, que pode ser relevante para alumiar um bocado esta questão. Eis que o céu e a terra são, e dizem-nos em altos brados que foram feitos, pois modificam-se e variam, porque naquilo que é, sem ter sido feito, não há coisa alguma agora que antes não houvesse, que isso é modificar-se e variar. O céu e a terra clamam também que não se fizeram a si mesmos. Somos porque fomos feitos, não éramos antes que fôssemos, de modo a termos podido ser por nós mesmos. Basta olhar para as coisas para ouvi-las dizer isso. Tu, Senhor, fizeste essas coisas, porque és belo, elas são belas, porque és bom, são boas, porque tu és, elas são. Ou seja, um pouco esta relação do arquiteto e da criação, claramente, é o que temos aqui nesta frase. Portanto, por tu seres, nós somos. Se não fosses tu, eu não seria. É um pouco esta ideia de gratidão para com Deus aqui a manifestar um pouco o fundador e o criador da existência. Portanto, é um pouco esta ideia de Deus, mas a ideia de mundo, ou seja, é semelhante a isto.
Portanto, é semelhante a isto, quer dizer, acabámos de descrever um pouco esta ideia de mundo como a criação de Deus, não é? Portanto, Deus é aquele que é e as coisas são criadas. Deus é quem lhe deu o ser, não é? Porque é que ele deu o ser? Provavelmente, não é provavelmente, alegadamente, pelo Santo Agostinho, evidentemente que isto já foi explorado, este raciocínio, foi por pura bondade. Porque Deus é bom. Mas depois entra aqui logo aquela falácia, não é? Do Deus ser misericordioso e justiceiro, não é? De certa forma, também aplica a justiça, mas é misericordioso, e a misericórdia, por definição, é suspensão de justiça. Portanto, há aqui um paradoxo. Portanto, há muitas coisas que estão por explicar, evidentemente. Não é por explicar, que já foram refutadas um bocadinho nesta ideia de por pura bondade, mas era o que o Santo Agostinho acreditava, ou pelo menos determinava, não é? Porque Deus é bom e nós somos a razão da criação, é precisamente a bondade de Deus. Deus não pode ter no seu querer outro fim que não o seu próprio ser. Só em relação a si mesmo pode querer mais. A criação é um ato altamente gratuito, portanto, para Santo Agostinho não havia nada de preexistente. Ou seja, ele acaba um pouco por refutar todo o universo grego, pelo menos a ideia de Parménides, que, se bem se lembram, era a ideia de ser tudo eterno, não haver um início e um fim. Pronto, ele acaba por refutar isso, acaba que Deus vem primeiro, evidentemente, e depois é que criou tudo. Portanto, Deus cria todas as coisas do nada. E aqui entramos num paradoxo filosófico em Santo Agostinho, que é bastante interessante, que é esta tal ideia do materialismo. E agora vou-vos explicar o porquê. E aqui vou incorporar um pouco porque é que o homem fica tão enigmático nesta particularidade. É que realmente Deus, aparentemente, não é? Segundo aquilo que nós acabámos de ver, cria todas as coisas do nada. E todo o criado é composto de matéria. Acompanhem este raciocínio. Tudo aquilo que é criado é composto de matéria. Portanto, Santo Agostinho, que durante tanto tempo não conseguiu conceber uma substância espiritual, não deixa de atribuir uma certa materialidade mesmo às criaturas espirituais, aos anjos, por exemplo. Portanto, ele acaba por dizer, primeiramente, que a absoluta imaterialidade só cabe a Deus. Deus é que não tem matéria, é que é toda uma força espiritual, é todo imaterial. As restantes coisas são matéria, vão carecer por serem matéria, não é? Tipo esta ideia de associação de matéria a prazer, luxúria e pecado. Pronto, é um pouco esta ideia. Prazer, luxúria, pecado, fragilidade, vulnerabilidade, por ser matéria, não poder ser um ascético espiritual, que isso, ou seja, o corpo é por isso que muitas pessoas se flagelam, no sentido em que o corpo é realmente um castigo, e temos que o castigar para elevar o espírito. Portanto, em Deus estão as ideias exemplares de todas as coisas, que são as tais formas, para Platão. Portanto, ao criar essas ideias, ficam limitadas pela matéria. Estão a entender? Mas, ao mesmo tempo, nessa matéria já estão os germes de tudo o que será. Então, o que é que acontece aqui? Santo Agostinho retoma aqui uma doutrina de origem estoica e, ao mesmo tempo, faz uma espécie de concessão ao materialismo que professou durante anos. Ou seja, é um bocado paradoxal. E nós já vamos... não sei se já estás a perceber o porquê, porque aqui realmente está aqui uma abertura desta ideia, ok, a absoluta imaterialidade é Deus. Ok. As ideias inteligíveis são as tais ideias, as matérias não conseguem... mas tudo o que é corpo tem matéria, tudo o que... as coisas têm matéria, portanto não vão ser bem aquelas réplicas imateriais e espirituais que estão incorporadas... não estão incorporadas, nesta palavra está mal aplicada, mas que estão representadas na entidade de Deus, portanto, como é que se gera espírito, por exemplo? Como é que se gera uma alma? Como é que é, Santo Agostinho? Como é que vem aí? É Deus que chega lá com uma varinha mágica e tal, quando nasce a criança, pega lá uma alma. Isto transmite-se pela matéria? Ou seja, esta dúvida aqui é uma dúvida que ele próprio não soube responder. Portanto, ele traiu a influência do platonismo, de certa forma, para dar esta ideia. Ou seja, o homem é uma alma que usa um corpo, ou uma alma racional que se serve de um corpo terrestre e mortal, ou ainda uma alma racional que tem um corpo. Ou seja, fica aqui assim um bocado sem entender. Portanto, tudo indica que para Santo Agostinho o homem é a alma.
E, contudo, há textos que parecem fugir ao platonismo, onde ele afirma, por exemplo, na Cidade de Deus, porque o homem não é só corpo ou apenas alma, mas o que é constituído de alma e de corpo. Esta é a verdade. A alma não é todo o homem, mas é a melhor parte do homem. Nem todo o homem é o corpo, mas a porção inferior do homem, quando as duas estão juntas, temos o homem. Isto é uma salgalhada tipo conceitual a todos os níveis. Não vale a pena, não é porque é santo e o Santo Agostinho que isto se compreende. Não compreendo um caralho do que está aqui. Portanto, porque isto realmente não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, não faz sentido, quer dizer, faz sentido se que está mal. Não está mesmo forçado, não é está mal, é está mesmo forçado um pouco esta ideia. Portanto, a questão ainda está sujeita a muita discussão, evidentemente, mas eu acho que se exagerou aqui no platonismo de Santo Agostinho. De qualquer forma, o Santo Agostinho supera a desvalorização do corpóreo, ou seja, do materialismo, do corporal, tão essencial no platonismo e no neoplatonismo. Ou seja, o corpo é matéria, criação de Deus, e por isso bom. É assim a forma um pouco como ele acaba por justificar a coisa. Não, acaba por não ser o tal túmulo da alma, como Plótino e Platão, de certa forma, acabaram por pressupor. Portanto, ele diz, não é o corpo o teu cárcere, mas a corrupção do teu corpo. O teu corpo, Deus o fez bom, porque ele é bom. Isto acaba por ser um bocado o sumo dele. Portanto, também aqui poderíamos multiplicar todos os textos que ele eventualmente tem. Vou citar aqui mais um, que é: todo aquele que quer eliminar o corpo da natureza humana acaba desvairado, ou desvaira. E depois, numa obra mais tardia, que é o tal sermão, ele: perversa e humana filosofia é a dos que negam a ressurreição do corpo. Alardeiam serem grandes depreciadores do corpo porque creem que neles estão encarceradas as suas almas, por delitos cometidos noutro lugar. Porém, o nosso Deus fez o corpo e o espírito de ambos. De ambos é o Criador, de ambos o Recriador. Isto relativamente ao ressuscitar, porque o corpo deveria ser uma espécie de prisão da alma. E faz todo sentido que fosse, evidentemente, se nós estamos aqui a falar sobre uma sub-elevação espiritual, só faz sentido que o corpo ser uma âncora para isto, não é? Porque tenho a certeza que no momento em que eu morrer, e se eventualmente morrer de causas naturais, que eu também já comecei a duvidar da forma como as coisas estão, mas se eventualmente for de velhice, eu presumo que o meu cérebro, a não ser que tenha demência, pronto, não vale a pena estar aqui a prever merdas, mas efetivamente o meu cérebro pode estar super astuto, mas o meu corpo começar-se realmente a deteriorar. E o meu espírito eventualmente estar fresco e jovial e inabalável, e o meu corpo já não está a conseguir acompanhar. Isso pode acontecer, é o que acontece a muita gente. Portanto, esta ideia não faz assim tanto... Não encaixa muito bem, não é? Esta é uma tal dificuldade de Santo Agostinho, não é? Deus é o criador da alma, mas como é que a criou? Não é? Com os nascimentos surgem constantemente homens, isto é, corpo e alma. Será que as almas estão nesses tais germes, na matéria, e são transmitidas pelos pais de geração em geração? Portanto, o Santo Agostinho, em certo determinado tempo, pensou que eram realmente transmitidas geracionalmente e que a cada corpo vinha uma alma e que o corpo também era bom, e justificou um pouco assim, mas depois recusou que algo espiritual pudesse surgir de matéria, porque ele viu efetivamente a contradição do materialismo e do espiritualismo, de uma coisa criar a outra, quando deveriam ser opostos paralelos e não complementares. Portanto, ele pensou na criação imediata por Deus de cada alma, mas esse início do tempo de algo espiritual não combinava com o que ainda restava do platonismo dele. Portanto, estão a ver com uma simples racha, vamos supor, uma simples mancha pode eventualmente fazer colapsar o castelo ideológico e o castelo lógico que uma pessoa levou anos a edificar. É preciso ter muito cuidado, por isso é que é muito mais fácil criticar do que criar, e é muito mais fácil questionar do que responder, porque efetivamente basta haver aqui uma fugazinha que, não é? Isto é evidente, não é? Se o barco tem um buraco, afunda. Ponto. O barco não pode ter buraco, da mesma maneira que um avião também não pode ter um buraco que eventualmente, senão é impossível andar de avião. Isto passo a analogia.
Portanto, ele acabou naturalmente, para evitar entrar em mais contradições e tentar fechar buracos, que foi um bocado os mesmos incêndios que o Platão também tentou apagar quando estava nesta ideia do mundo inteligível e da progressão que ele ia construindo na obra dele e remendar um pouco as teorias dele. Por isso é preciso também ver alguns paralelismos. Estes pensadores também andavam sempre em grandes stresses por aquilo que criavam e por o escrutínio a que eram submetidos. Portanto, o Santo Agostinho fez o que melhor tinha a fazer e acabou a confessar que não sabia o que dizer relativamente a este aspecto do materialismo, que era tal um elemento enigmático do homem. Era um pouco esta ideia. Ou seja, fica claro para ele que a alma é imortal, porque conhece as verdades imortais e eternas, e que conhecemos o que seja a verdade e que nunca deixará de sê-lo é. Para Santo Agostinho, ou seja, para Santo Agostinho, como é que se pode morrer, como pode morrer ou desaparecer o que é a tal, o que é indestrutível como uma alma? É esta tal ideia dele de imortalidade e desses esoterismos. Portanto, a alma será sempre um mistério. Relativamente ao tempo, podemos também ser sucintos para evitar alongarmos muito mais. É o famoso dito agostiniano, que é: se ninguém me pergunta, sei, mas se quer explicá-lo a quem me pergunta, não sei. Esta frase acaba por ser incrível relativamente. Ele debruçou-se bastante sobre o tempo e realmente fez pensamentos que foram verdadeiros breakthroughs, ou pelo menos estavam bastante antecipados do pensamento até mais científico relativamente ao tempo como dimensão, porque ele acaba por fazer uma análise do passado, do presente e do futuro, que até hoje não foi provavelmente superada. E então o Santo Agostinho conclui que não se diz com propriedade: 3 são os tempos, passado, presente e futuro. Talvez fosse mais apropriado dizer, isto palavras dele, presente das coisas futuras, presente das coisas passadas e presente das coisas presentes. Porque essas 3 presenças têm algum ser na minha alma. Ou seja, e é somente nela que as vejo. O presente das coisas passadas é a memória, o presente das coisas presentes é a contemplação e o presente das coisas futuras é a expectativa ou a expectação. Isto ele diz nas Confissões. Estão a ver o quão avançado isto já é? Porque ele está quase a dar esta ideia do eterno agora, do momento único que existe, um momento único e indissociável do ser. Um pouco... Ainda não falámos, ainda falta muito tempo para falarmos sobre o Heidegger, o Sinnzeit e o ser e o tempo, mas isto é quase o início disso. É bastante interessante ver como ele conseguiu antecipar, e é por isso que eu adoro este programa e adoro fazê-lo, porque ver aqui estes paralelismos todos. Portanto, é preciso ler pelo menos as Confissões para perceber então esta tonalidade da filosofia de Santo Agostinho, porque é muito incerta às vezes, não é nada dogmática ao que parece, e está num diálogo constante com Deus, e acabou por ser instrumentalizada também para ser um argumento persuasivo relativamente à persuasão ao cristianismo, por assim dizer. E agora, para finalizar, falamos um pouco... Finalizar, quer dizer, ainda falta um bocadinho, porque isto aqui ainda podiam ser quase 2 partes, 2 episódios, porque eu, efetivamente, também alonguei um bocadinho. Mas é importante referir, não podemos escapar, né, que também foi bastante... O Cidade de Deus foi outra obra de Santo Agostinho, que foi bastante importante. Portanto, ele fala da história com uma complexidade quase dialética. Portanto, ele acabou por terminar 2 cidades, e ele volta aqui a buscar um pouco Platão e a sua nobre mentira, que ele fala da cidade de Deus e a cidade terrena. Isto até foi bastante, ajudou bastante, e eu podia falar tanto tempo sobre isto, ajudou bastante, porque encaixava bastante bem na ideia do cristianismo, naquela ideia do versículo 20 de São Mateus, do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, esta ideia de Estado e Igreja, quase das 2 coisas separadas. A Igreja responsabiliza-se pela cidade de Deus e o César, né, neste caso, a analogia, era o Estado e as suas leis, ou seja, obedece às leis terrenas, mas está consciente de que existe uma cidade de Deus, existe uma superioridade às leis do país onde eventualmente habitas. É quase esta ideia. Isto foi tão fundamental para aquele período de idade medieval, 1300, 1400, até o momento da peste negra, até o humanismo, até se voltar a centralizar no homem, no momento do Renascimento. Foi tão importante que isto conduziu a uma espécie de teocracia de Estado, uma ideia em que os Estados se rebelavam um bocado com o papado ao contrário. Tão importante esta cidade de Deus. Foi uma obra absolutamente imensa para se compreender aquele período histórico. Portanto, a cidade de Deus, para Santo Agostinho, é mais uma das grandes obras universais que ele legou à humanidade. Mas
poucos escritos têm sido tão mal lidos e tão mal interpretados como o Cidade de Deus. É verdadeiramente impressionante. E basta ver as consequências e as proporções que teve. A oposição entre a Cidade de Deus e a Cidade Terrena foi vista como uma oposição entre a Igreja e o Estado. Isto que eu estou a falar. Isto, de certa forma, acaba por ser um bocado falso, apesar de ter sido interpretado desta forma. Desta forma de há outra superioridade. Ou seja, dois amores criaram duas cidades. O amor próprio, que leva ao desprezo de Deus, que é a tal cidade terrena, e o amor de Deus, que leva ao desprezo de si mesmo. Ou seja, a tal cidade celestial. Ou dividia a humanidade em dois grandes grupos. Um é o daqueles que vivem segundo o homem, o outro dos que vivem segundo Deus. Damos misticamente a esses dois grupos o nome de cidades, que quer dizer sociedades de homens. Esta é tal ideia. A prova fundamental de que essa divisão não é equivalente à divisão Igreja-Estado é a afirmação de que na Igreja podem existir homens que na realidade pertencem à cidade terrena. E, inversamente, entre as pessoas que ainda estão fora da Igreja podem se encontrar predestinados à cidade celestial. Por outro lado, essas duas cidades acham-se, de uma certa forma, estão misturadas, ou seja, não é uma divisão simplória de um Olimpo e de um terráqueo, por assim dizer. Não é assim uma espécie de só alguns é que podem. Estão a perceber? Isto é até interessante porque o Cidade de Deus, o filme brasileiro, também acaba por abordar um bocado esta temática de forma encriptada. Mas, ou seja, a tal divisão, não é? Ou a tal seleção será feita só no final de cada história pessoal e no final da história de toda a humanidade, por assim dizer. Portanto, enquanto passa o tempo, não é? Enquanto está a passar o tempo, com as suas variações, não é? Porque não em vão são tempos, a história é complexa. Isto é um pouco também entrar nessa ideia de dialéctica e de oposição. Não existe uma lei da história, não conhecemos o futuro. Só Deus conhece verdadeiramente o final. Isto também levanta algumas questões relativamente ao destino e ao livre-arbítrio. Mas o homem, ou seja, move-se no escuro. Não sabe muito, não consegue compreender bem o fenómeno histórico, ou pelo menos o fenómeno, porque ele está enquadrado no teatro, ou seja, ele não é um espectador do que ocorre, de certa forma, é um interveniente. Portanto, para Santo Agostinho, o homem deve seguir o preceito do Evangelho que afirma: devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, isto é o primeiro mandamento, não é? Naturalmente, o primeiro mandamento de Cristo, não é? O tal Evangelho. Porém, o homem da cidade terrena desvirtua-se e porque está a amar mais a criatura do que o seu Criador. Diferentemente, o povo eleito, que faz parte desde a eternidade da cidade celeste, irá se submeter ao amor mais íntimo do seu Criador. Entretanto, para os que não pertencem à cidade de Deus, ao juízo final sucederá a guerra final. Aqui entra a ideia do Armageddon, nessas todas. Que é uma batalha eterna entre as paixões que se opõem à vontade e a vontade que se opõem às paixões. É tal ideia. Muito mais poderia ser dito relativamente a isto, é evidente. Podemos também acrescentar que a virtude está intrinsecamente ligada à felicidade, pois o homem só se sentirá feliz na medida em que praticar a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, através do favor imerecido da graça de Deus, aquela tal ideia da graça, e cabe ao eleito da cidade de Deus a responsabilidade, o cuidado e a manutenção das coisas criadas por Deus neste plano terrestre. Ou seja, consegue-se encaixar bem aqui uma ideia ecológica, uma ideia de respeito relativamente a tudo o que está aqui na grande casa de Deus. Portanto, muito mais pode ser dito sobre isto. É impressionante a quantidade de matéria que eu tenho, mas eu também não quero estar a alongar muito mais. Mas posso concluir então, acabando com esse desafio. Desafio e uma espécie de questão, não é? Não sei se eventualmente tu que me estás a ouvir és religioso, mas se fores, ou se conheces alguém que seja, faz-lhe a pergunta de qual foi o momento para ele? O momento em que ele soube que tinha a verdade. Não a consegue descrever, um pouco numa ideia agostiniana, mas que soube, ou pelo menos que a sentiu. Porque seguramente que se tu és, saberás, e eu gostaria de ouvir a tua resposta e eventualmente conversar, se quiseres, sobre essa circunstância. Mas se conhece alguém, então faz essa pergunta, porque seguramente que essa pessoa também tem um momento em que ela efetivamente soube, ou pelo menos sentiu ou incorporou essa verdade. E leva, ou então leva-te a ti nas tuas caminhadas, isto remontando ao apelo inicial também para dar aqui uma conclusão cíclica, que é sobre esta particularidade da cidade de Deus e da cidade terrena, destas duas cidades, e que na cidade terrena não nos resta nada mais a não ser uma nobre mentira platónica, não é? A ausência de uma
utopia, temos que nos contentar com o que temos e estarmos todos ao limite de uma mentira, não é? Portanto, pensa nisto, reflete sobre isto e diz-me o que é que tu achas, sempre com aquela consideração final que eu costumo realçar, que estamos no ombro de gigantes e faz o favor a ti próprio de ser uma chama sem parecer selo. Vemo-nos no próximo episódio e gostava muito, muito, muito de ouvir o que tens para partilhar. Não sei só eu a falar, gostava muito do inverso, muito honestamente. Portanto, fica a aguardar que me mandes um sinal, uma respostazinha. Vemo-nos no próximo.